Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula do projeto Crazy English. Eu tentei colocar 2 aulas essa semana. Por 4 dias consecutivos eu tentei gravar. Meu vizinho, graças a Deus, não deixou. E hoje o assunto é Present Continuous. O que é Present Continuous? É um presente progressivo. Ele é um pedacinho do tempo levando para o futuro. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Por exemplo, eu, nesse momento, estou falando para você. Então, eu estou falando. Olha o jeito que é a formação. Eu estou falando. I am talking to you. Eu estou falando para vocês. E nesse momento, eu estou olhando para a câmera. I am looking at the camera. Ok? Então, eu estou olhando para a câmera. Esse é o tempo do Present Continuous. É um tempo que falo que está ocorrendo no momento. Não somente no momento. Eu vou explicar a formação daqui a pouco, mas eu quero mais é que vocês entendam o propósito do Present Continuous. Ele pode ser falado para descrever ações que ocorram no futuro também. Então, por exemplo, semana que vem eu estou viajando para São Paulo. Eu posso colocar essa frase: Next week I am traveling to São Paulo. Então isso é uma verdade que vai acontecer no futuro e eu posso dizer desse jeito, usando o present continuous. É um presente, porém com uma ideia de futuro. No português a gente usa também. Se começar a reparar no dia a dia, você vai ver que as pessoas usam o present continuous para dizer alguma coisa que vai acontecer ainda, não que está acontecendo realmente agora. Outro caso do present continuous é quando você usa o always e quando você usa o corriqueiro, é habitual. Então, por exemplo, she is always studying. Ela está sempre estudando. Ela está estudando nesse momento? Não, pode ser ou pode não ser. Mas a ideia é o quê? Que sempre ela está estudando. É um presente que está levando um pedacinho de tempo. Então, eu posso dizer, por exemplo, I am studying to be a doctor. Eu estou estudando para ser uma médica. Então, muitas escolas, às vezes, eles falam que o present continuous é o gerúndio do português. O que é gerúndio? Vamos lembrar lá. É tudo que termina em ando, endo, indo. Então, eu estou estudando, eu estou comendo, eu estou dormindo. Então, olha o final da frase. Isso é o gerúndio no português. É o present continuous? Também, mas não é só isso. O present continuous, ele também quer dizer o futuro e também quer dizer coisas que são verdade, coisas que acontecem sempre. A formação, nós utilizamos o sujeito primeiro, depois o verbo to be conjugado relacionado com o sujeito e depois o verbo da ação principal terminado em ing. Então, olha, vou dar um exemplo de frase. I am studying. Olha o ing no final do study, porque o verbo estudar é study, mas eu estou estudando, então eu tenho que ter o ing no final por causa do ando, endo, indo. Esse caso é um gerúndio. Na escrita, para você colocar esse ing, nem sempre vai seguir uma regra básica, que é o quê? Somente adicionar o ing. Nem sempre vai seguir essa regra. Um exemplo é o verbo close, que é fechar. Ele termina em e. Quando termina em E, você tira o E e coloca o ING na frente. Tem verbos que você precisa dobrar algumas consoantes. Um exemplo, quando é terminado em CVC. Sabe aquela empresa de viagem CVC? Esse tipo de CVC, o que eu digo para você lembrar? Consoante, vogal, consoante. CVC. Quando uma palavra termina em consoante, vogal, consoante, você é obrigada a dobrar a última consoante e colocar o ing após. Então, por exemplo, get, se você for colocar ele no gerúndio, vai ficar o quê? Getting, com 2 T's, porque consoante, vogal, consoante, dobrou a última. Então, ficou 2 T's. Outra palavra, set. Então, S-E-T, dobro o último T, T-I-N-G. Então, setting. Ok? Esse set é configurar e serve para outras coisas também. O set é um verbo bem amplo, igual o get. Outra regra que nós usamos para adicionar o ing é quando a palavra termina em ie. Quando ela termina em ie,
é o caso do lie e do die. Lie é deitar e o die é morrer. Então, quando termina em IE, você troca o IE por Y e adiciona ING. Então, lie fica lying e die fica dying. Eu também vejo que várias pessoas erram o caso do present continuous simplesmente omitindo o verbo to be. Por exemplo, eu estou falando, a pessoa esquece do estou, então fica eu falando. A pessoa fala I talking, I speaking, I drinking, né? Ele tira o verbo to be pensando que está entendível. Não está entendível. É I am speaking. Tem que ter o verbo to be conjugado também com a pessoa correta. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando rápido, brasileiros no caso, eu tive com muitos brasileiros falando inglês, e as pessoas trocam o verbo to be, a conjugação do verbo to be, porque fala rápido e acaba falando assim, you is traveling. Não é you is traveling, é you are traveling. É o are que corresponde à conjugação do verbo to be para o you. Assim como o verbo to be tem aquela forma negativa e interrogativa, ele vai trazer essa regra para o present continuous, já que o verbo to be ele é utilizado para fazer a formação da frase, para formar a frase. Então vamos lá, para negar, lembra do verbo to be? A gente coloca o not na frente do verbo to be, vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não estou dançando, como é que vai ficar? I am not dancing. Tem o not depois do verbo to be. Para fazer a interrogação, da mesma forma que o verbo to be, o verbo com ing, que é o principal da ação, vai ficar lá quietinho no final da frase. E quem vai ser modificado para fazer a interrogação? O verbo to be novamente. Então, assim, eu estou estudando é uma pergunta, o verbo to be vai lá para o começo. Então, am I studying? A mesma coisa com as outras pessoas. Is she eating? Ela está comendo? Is she eating? Eu também posso fazer perguntas já negando no começo, que é uma coisa que eu não expliquei no verbo to be e fiquei até pensando depois que eu poderia ter explicado. Você pode falar assim, ela não está escovando o dente? Olha como é uma pergunta com uma negação. Ela não está escovando os dentes? Então você pode colocar o quê? Isn't she brushing her teeth? Então ela não está escovando os dentes. Então vocês vejam que o início, o not não vai sempre com o verbo to be. É isso que eu falei, vai sempre verbo to be e o not. Eles juntos que vão fazer a interrogação. Eles vão lá para o começo, porque o not não pode abandonar o verbo to be. Se ele estiver na frase negando o verbo to be, sempre vai estar colado, seja na pergunta lá no início, ou seja numa negação no meio da frase. Vocês podem perceber que eu estou usando a contração. Isn't foi outra coisa que eu não expliquei no verbo to be, deixei um pouco para cá porque aquela aula ficou muito comprida. Isn't she brushing? Ou isn't? Não é isn't, é um isn't, é com tipo um som de A no meio. Então é isn't, se for you, é aren't, é como se fosse A-R-N-T, aren't. Você não fala aren't, você não fala o E, você só fala essa junção do R com o N. Não vai fazer assim, aren't you, não existe esse T. O T, ele só é sonoro no inglês quando ele termina com Y. Se você falar assim, realty, você vai ter que falar o Y. Então, você vai ter que fazer o T no final. Se tiver um T sozinho, caso do set, get, hot, cat, você não fala T do português. Você faz um T, T, T. Olha o som como é diferente. Pá! E no momento, qual é a música de hoje? Vamos ter ela! A revoltadinha, Avril Lavigne. Eu adoro essa menina. I'm looking for a place, I'm searching for a face. Is anybody here? I know, 'cause nothing's going right and everything's a mess. Então, o que Avril falou na letra da música? I am looking for a place. I'm looking for a place. Eu estou procurando por um lugar. Aí você fala assim, Camila, mas agora há pouco você falou que looking era olhar para a câmera e tal.
Vamos lá, é uma simples palavrinha que muda todo o contexto no inglês. Isso se chama phrasal verb. Isso a gente vai ver bem mais pra frente, é muito complicado. Eu vejo gente que fala fluente em inglês e utilizar verbos comuns porque não sabe todos os phrasal verbs, não tem jeito. Cada dia surge um novo. O meu professor de inglês, ele é inglês mesmo, e ele mesmo fala, eu não aguento, ele fala I can't stand, eu não dou conta de saber tanto phrasal verb. Esse phrasal verb é o que? I am looking for a place. Olha a ideia. Poderia estar olhando para um lugar, mas ela não está olhando para um lugar, ela está procurando por um lugar. Então, sempre que for looking for, se tiver o for na frente, é procurando. Embaixo, ela fala uma frase que é semelhante. I'm searching for a face. Eu estou pesquisando, procurando, estou vendo se eu consigo achar. Então, I'm searching for a face. Is anybody here? I know. Alguém aqui, alguém que está aqui, eu conheço? Is anybody here? I know. Olha aqui o is onde está. Por que ele está aqui? Porque é uma pergunta, ela está perguntando. Tem alguém aqui que eu conheça? Por hoje é só. Aula do Present Continuous, aquele livro que eu indiquei para a aula do verbo to be, lembra? Essential Grammar in Use. Você também pode usar para fazer os exercícios e traduzir as frases do português para o inglês no tempo do Present Continuous. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado.